Fala galera da Revista Placar, a gente está aqui no pós-jogo de Flamengo 2, Vitória 1, lá no Barradão. O Flamengo vencendo fora de casa, uma partida importante, um jogo difícil. O Flamengo teve muitas oportunidades no primeiro tempo, mas antes de fazer essa resenha aqui com vocês, eu quero convidar você a acompanhar o Opinião Placar amanhã, para acompanhar os times de São Paulo, a rodada do Brasileirão pela visão da rodada lá de São Paulo e também a rodada do Rio no placar aberto, hein? Placar aberto, na hora do almoço é Opinião Placar, o placar aberto é às 18 horas, a gente fica de 18 às 19h30, 20 horas, todos os dias de segunda a sexta, então eu convido você a se inscrever aqui agora na Placar, é muito importante, é uma revista espetacular, é um veículo muito conhecido do torcedor brasileiro. Se você não sabia que tinha o canal da Placar, tem o canal da Placar e eu convido você a se inscrever aqui agora, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like no vídeo para que você seja notificado mais vezes. Tem os pós-jogos também que os outros jornalistas fazem. Eu acompanhei o jogo do Flamengo e acompanhei também o jogo do Fluminense. O Fluminense conseguiu uma vitória de 2-1 também no finalzinho, cara. Aos 47, quase 48, na Bacia das Almas, o Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2-1, tava ali empatando. É importante a gente falar do Ganso, né? O Ganso que voltou a jogar, voltou a atuar. Eu acho que todo torcedor no Brasil torce muito ali pelo bem-estar, né? Principalmente de um grande craque como o Ganso. Mas eu tô aqui para falar do pós-jogo de Flamengo e Vitória. Na verdade, Vitória e Flamengo no Barradão. O Vitória complicou a vida do Flamengo, foi um jogo difícil. Eu acho que todo adversário que enfrentar o Flamengo, eu acho que nesse Campeonato Brasileiro, nessa temporada, vai dificultar a vida do Flamengo, vai amarrar o jogo, vai fazer essa retranca. É impressionante você ver como o Inter jogou contra o Flamengo e como jogou contra o Cruzeiro hoje. O Inter meteu 3-0, passou por cima do Cruzeiro, do Gabigol e companhia. O Inter passou por cima do Cruzeiro, 3-0, não foi nem com ele. E com o Flamengo, o Inter retrancado o jogo inteiro. O Flamengo teve aquele empate 1-1, poderia ter ganhado o jogo, teve oportunidade de ganhar o jogo, né? Criou e acabou não aproveitando. E eu vou falar sobre isso, é um problema sério do Flamengo, essa questão dos gols perdidos, mas é importante a gente falar sobre isso. Como os times jogam contra o Flamengo. A gente vê no futebol brasileiro hoje todo mundo jogando com muito respeito contra o Flamengo, jogando retrancado contra o Flamengo do Felipe Luiz. É um time que amedronta, é um time que você, hoje, quando você vê os adversários enfrentando, eles respeitam até demais, com medo de tomar um gol do Flamengo, ficam ali, né, se segurando para tentar ganhar numa bola ou um empate. E estão satisfeitos. É assim contra o Flamengo e assim tem sido sempre. E não foi diferente. Agora, na Venezuela, a gente teve o Deportivo Táchira também dessa mesma forma, o Flamengo tendo que quebrar aquela retranca absurda, né, eles fechados lá atrás. O Flamengo conseguiu encontrar o gol com o Juninho, né, um gol importante do Juninho, um gol de peito, né, inclusive com muito recurso. E teve gente que falou, foi sem querer. Não, gol de muito recurso do Juninho. Fez um gol importantíssimo e decisivo para o Flamengo na Libertadores. E aí, hoje, depois de mais de 10 mil quilômetros de viagem, né, total aí a gente contando 10 mil quilômetros de viagem, o Flamengo, então, chegando a mais uma vitória, mesmo com cansaço, que o Bruno Henrique falou até após o último jogo com a nossa equipe lá na zona mista, né, após o jogo com o Deportivo Táchira, ele falou da questão da demora na imigração, que eles perderam horas de sono, que chegaram 4 horas atrasado, e o Flamengo depois foi para Salvador e treinou. O Flamengo não conseguiu treinar um dia. O Flamengo perdeu um dia de treino e treinou em Salvador ontem. O Flamengo fez um treinamento no sábado em Salvador, né? E aí o Felipe até aproveitou, o treino foi até a noite, mas os jogadores super cansados, né, estafados, com uma viagem longa para a Venezuela, depois já vai para Salvador direto, nem vem no Rio de Janeiro para treinar. Então o Flamengo, com 2 vitórias, o Flamengo consegue uma proeza muito grande. O Flamengo sai de um empate com o Internacional, que é um adversário para o título,
mas ganha um jogo fora e recupera aquele empate que ele teve no Maracanã. Então, analisando aí a questão de cansaço e a questão da importância dessa vitória do Flamengo. Foi uma vitória importante fora de casa para o Flamengo e ficar ali naquele grupo dos 7 que estão liderando. Tem Flamengo, Inter, Palmeiras, Botafogo, Corinthians. Corinthians que no critério de desempate está na frente. As equipes que têm 4 pontos, então ali, que estão liderando o Campeonato Brasileiro. O Flamengo já falou que isso é prioridade, que o brasileiro é prioridade. Então, para essa análise, para essa equação, eu acho importante a gente colocar tudo isso. O cansaço, tudo que aconteceu, o Flamengo começa ganhando na Libertadores e começa, junto com os líderes ali no Brasileiro, ganhando um jogo fora de casa, mesmo com todas essas viagens. Agora vamos falar do jogo em si. O Flamengo no primeiro tempo amassou o Vitória. O Flamengo criando demais, o Vitória na retranca não conseguia segurar o Flamengo, aquela jogadinha ali pela direita do Wesley. O Wesley junto com o Gerson, então é melhor ainda, né? O Gerson voltou com tudo, jogando demais, quase fez um gol, o goleiro do Vitória salvou. Na sequência, o Wesley também, né? Fez várias... Cara, eu vou falar pra vocês, hein? Hoje Gerson e o Wesley são ali, quando estão em campo, eles mudam o Flamengo vai para um outro patamar com os dois em campo. Vou falar do segundo tempo, né? Que tem outro jogador também que é outro patamar. Mas pra gente explicar o primeiro tempo, teve o gol do Cebolinha que perdeu, e esse aí não tem perdão. Aquele ali mais até do que o do Juninho, né? O do Cebolinha, de cabeça, ele o gol, e ele cabeceia para fora, e acho que ele fechou o olho, cabeceou de olhos fechados. Ou seja, o Flamengo perde muitos gols. O Flamengo tem um problema muito sério, que o Flamengo perde uma sequência muito grande de gols. O Flamengo tem problemas sérios de finalização. Aquela última bola ali, o Flamengo tem um problema seríssimo. E isso precisa ser revisto. O Felipe precisa cuidar muito bem dessa questão da finalização. Isso aí é fato aí importante da gente falar. Uma outra questão que eu acho legal a gente falar aqui é do Juninho. O Juninho, ele perde um gol na sequência depois do Cebolinha. Ele perde esse gol também, assim como o do Cebolinha, era um gol que não podia perder, ele chuta para fora, mas na sequência ele se redime com uma jogadaça, com um chute de fora da área. A bola caprichosamente bate no travessão, poderia ter sido um golaço que serviria para o Juninho se redimir justamente, né, no jogo e com a torcida. E a torcida está cornetando, que perdeu o gol e tudo mais. Muitos torcedores comparando o Juninho com o Gabigol, sendo que o Gabigol também ainda não se provou, né, desde que chegou no Cruzeiro. E ficam nessa, o pessoal muitos torcedores chamam os Gabizetes e tudo mais, vão pegar no pé do Juninho. E ele veio para cá sabendo que teria essa pressão, mas eu acho que o Juninho, ele lembra muito, cara. Eu vejo o Juninho parecendo muito com o Emerson Sheik. Não sei se vocês se lembram do Emerson Sheik no Flamengo. Era um jogador que não era exatamente um 9, mas um jogador que vinha participar do jogo, que dava assistência, que participava de todas as jogadas. O Juninho, ele é isso, ele se entrega demais, ele volta para marcar, ele ajuda a defesa, ele cria, ele está sempre em todos os lados do campo. É um jogador moderno, é um jogador que lembra, eu volto a dizer, muito o Emerson Sheik, que eu gostava demais, e eu acho que o Juninho pode ser muito útil ao Flamengo. Tem que ter calma com o Juninho, porque é um jogador diferente. Ele é diferente do Carlinhos. O Carlinhos sumia no jogo, ele não some do jogo, ele não se esconde no jogo. O Juninho é diferente. Então eu acho que o torcedor do Flamengo tem que ter muita calma com o Juninho, porque ainda pode dar muita alegria para a torcida do Mengão. Olha só, passar para vocês aqui também uma outra análise, né, com relação ao segundo tempo. O Flamengo volta. Eu acho que o Flamengo foi melhor no primeiro tempo e não fez gol nenhum. O Flamengo foi melhor e não fez gol. No segundo tempo, o Flamengo já voltou um pouco pior. O Flamengo, né, não estava conseguindo encontrar chegar nem para ter muita oportunidade, que teve uma oportunidade só, mas logo na sequência teve o lampejo do craque. E aí eu acho importante a gente falar do gol do Arrascaeta. Que golaço do Arrascaeta. Cara, o Arrascaeta, ele dá um carrinho na bola, ele toma a bola, ele dribla e ele finaliza de biquinho, meio que olhando para o lado. Cara, é uma jogada, é inacreditável. É de uma categoria, o Arrascaeta é de uma categoria que é algo impressionante. Esse sim é o camisa 10. Esse jogador é o camisa 10 ideal para o Flamengo. Ah, se ele jogasse todos os jogos, né? Ah, se ele pudesse estar sempre em campo. É o problema. O problema do Arrascaeta é o problema físico. Mas
com relação à qualidade, à genialidade, esse cara é um fora de série. O Arrascaeta é genial. Ele é monstruoso. O que ele fez hoje, o gol que ele fez hoje, o Flamengo depois de uma bola desviada toma o gol de empate. O técnico do Vitória foi expulso na comemoração, que eu acho um absurdo você expulsar por comemoração. Dava um cartão amarelo, mas expulsar por comemoração é ridículo. E aí você teve o Flamengo, né, mesmo com um empate genial do Arrascaeta, um golaço lindo de biquinho, parecia Romário e Ronaldo. Ronaldo em Copa do Mundo, o Romário fazia muito também. Eu lembro do Ronaldo fazendo aquele gol contra a Turquia de biquinho. Cara, foi uma coisa de louco. Exatamente o que fez o Arrascaeta hoje. O Arrascaeta tem essa genialidade. Isso é muito importante da gente comentar, a genialidade do Arrascaeta. E aí, o Flamengo tomou o empate, mesmo depois do Arrascaeta encontrar esse gol, e o Flamengo foi lá, Felipe Luiz, iluminado, o BH entrou em campo, Felipe coloca o BH decisivo, fez o seu gol. O Plata entrou também, mas acabou que quem decidiu foi Plata, Luiz Araújo entraram, mas o Bruno Henrique que decidiu. Porque é decisivo, se bobear, é o jogador mais decisivo de 2019 para cá. O Bruno Henrique já é o maior campeão junto com o Arrascaeta e os dois são decisivos demais. Vale lembrar, a jogada do gol do Gabigol em Lima, 2019, o primeiro gol da virada começa no Bruno Henrique. Ele começa a jogada, dá no Arrascaeta, que dá o carrinho, a bola, dá aquele carrinho e toca a bola pro Gabigol e faz o gol. Então o Bruno Henrique sempre decisivo. O Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol. Quem tocou pro Gabigol? O Bruno Henrique. E hoje o Bruno Henrique fez o gol da vitória, que pode ser um gol que signifique a luta pelo título do Flamengo. É um gol que coloca o Flamengo ali na turma que está liderando. E, mais uma vez, um jogador hiper decisivo, resolvendo para o Mengão. Jogos que o Flamengo teve, né? Além dos jogos, viagens difíceis, vocês vieram direto da Venezuela para cá, foram 2 horas na imigração lá. Queria que você falasse dessa maratona aí, da importância dos 3 pontos de hoje. Boa noite. Muito importante essa vitória, né? Principalmente depois dessa maratona que a gente teve, dessa viagem muito difícil de recuperar de um jogo para o outro, né? Foi muito difícil porque a gente viajou logo no dia seguinte e fazer a recuperação no avião quase que não tem como, né? E a gente volta por 2 vitórias muito importantes que nos dão confiança para a sequência do trabalho. O trabalho está sendo muito bem feito e a gente só tem a crescer com essas 2 vitórias. Cebolinha, queria se falasse mais do caixa do time. Como é que tem sido com o Felipe Luiz, até por conta dessa carga enorme que vocês têm de viagem, questão física, ele está rodando, né? Enfim, o Bruno Henrique hoje ele até falava ali, o Bruno Henrique disse para mim que não tinha condição de começar, ele entrou, decidiu o jogo. Como é que vocês até conversam entre vocês assim, que ó, dá para entender que não dá para 90, de repente eu entro 25, 20, enfim, porque a maratona está insana. Exato, tá tudo bem alinhado, né, com o professor Felipe. Ele tem conversado com a gente diariamente para entender como é que a gente está fisicamente, muito por esses últimos jogos, né, uma sequência bem difícil e todo mundo se mostra pronto, né, quem entrou, quem começou. A gente tem feito bons jogos aí e tem dado resultado. Quem tem entrado também do banco tem sido muito importante. Então isso mostra muita força do nosso elenco. É sempre bom corrigir quando se ganha, né? O Flamengo tem criado muitas chances de gol, contra o Inter foi assim, hoje especialmente, né? Foi uma vitória com emoção que nem precisaria. Você teve chance de fazer gol também. De que forma isso para o Flamengo, para o próximo jogo, para a próxima etapa, serve assim, de correção? Como é que vocês levam essa questão de produzir bastante e às vezes não ser tão efetivo? Exato, a gente tem que estar bem concentrado, né? Às vezes um pouco de capricho. A minha bola ali mesmo eu tentei tirar bem do goleiro, acabou indo para fora, mas a gente tem trabalhado também no dia a dia para ajustar isso, porque a gente tem criado muitas chances e nesses últimos jogos tem convertido um pouco, né? Mas a gente tem trabalhado, o professor tem trabalhado diariamente também esse último passe, a finalização ali para que não aconteça o que não aconteceu nos últimos jogos, de desperdiçar algumas chances. Pode falar. A gente está aqui fazendo a sua zona mista atrás, o barulho da torcida, né? A torcida que sempre acompanha o Flamengo no jogo da Venezuela, apesar da distância, né, difícil para todo mundo. Os torcedores estavam lá para apoiar, hoje aqui também em Salvador estão aqui para apoiar a importância dessa parceria, né, da torcida com o time para empurrar rumo às vitórias. Fundamental, né? A gente agradece o apoio da torcida aqui, o espaço destinado a eles ali é sempre lotado quando a gente vem jogar aqui no Bardão, na Bahia, na Venezuela também, a logística muito difícil para chegar para a gente, né, que vai de voo fretado, tem toda essa condição. Imagina
para os torcedores que lá foram. Então a gente agradece, porque o apoio deles tem sido enorme, como todos os anos, desde que eu estou aqui. A gente acompanha isso de perto, isso é fundamental também nos jogos fora de casa. Cebolinha, voltando a falar da questão das conclusões, das finalizações, a impressão que a gente tem é que o Flamengo muitas vezes é dominante no jogo, o Flamengo controla a partida, pressiona o adversário, mas a impressão que fica para o torcedor é que o time continua chutando muito pouco. Vocês conversam entre si sobre isso, tem uma cobrança por parte do Felipe Luiz, para que vocês arrisquem mais também, vocês testem mais o goleiro adversário? Com certeza, no jogo mesmo ali, a gente, nas paradas, a gente conversava entre si para arriscar um pouco mais, para tentar também finalizações de fora da área, para transformar, né, essa nossa superioridade em posse de bola, transformar em chances reais de gol. Então a gente procura sempre ali, numa parada, ter esse ajuste ou outro para que a gente possa criar mais chances e, consequentemente, concluir. Cebolinha, queria só aqui. Como é que é a reação de quem está em campo ali, embaixo, aquele gol da Arrascaeta ali? Aquele tiro entrar na área, dá de biquinho, a bola vai entrando. Como é que vocês reagiram ali pertinho? Cara, a gente já está acostumado, né? Nos treinamentos também, diariamente é sempre assim, sempre tira um coelho da cartola, ele não foi diferente, ele já roubou a bola, brilhando o adversário, e deu um biquinho ali lá, Ronaldo, né? Na Copa, e coisa de gênio de craque. Obrigado. É isso, eu convido você a se inscrever no Placar, na Placar TV, aqui na revista Placar no YouTube, e acompanhar o Placar Aberto amanhã, né? A partir das 18 horas, todos os programas, todos os vídeos da Placar, coloca a sua notificação aí acionada para você receber sempre e estar por dentro da Placar, todos os vídeos e lives da revista mais querida de futebol do Brasil. Tamo junto, um grande abraço, valeu!